Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao projeto Vamos Produzir. Aqui eu compartilho estratégias na sua jornada para se tornar um fisioterapeuta que domina o tratamento da dor lombar. Eu sou Alberto Dantas, fisioterapeuta, e o tema da aula de hoje é: você também precisa entender e olhar para o diafragma dessa maneira, tá bom? Então hoje a gente vai começar falando um pouquinho sobre a anatomia desse músculo, né, do diafragma. Minha tentativa aqui foi fazer, né, um desenho dele, mas é só você pensar aí em um guarda-chuva, né? Só fazer uma pausa aqui rapidinho. E por que é importante a gente saber abordar esse músculo, tá? Em alguns casos, manipular o diafragma vai ser aquele refino que a gente precisava para poder aliviar a dor do nosso paciente completamente, tá bom? Em alguns casos, uma tensão aumentada desse músculo pode estar contribuindo para a dor lombar do nosso paciente. E também tem alguns pacientes que às vezes chegam no nosso consultório, né, no ambulatório, na clínica, e eles estão numa situação que você percebe que ele está um tanto mais ansioso, estressado, às vezes preocupado. Então fazer uma pausa, né, antes de iniciar qualquer outra abordagem para aliviar a dor lombar desse paciente, e fazer uma manipulação desse diafragma, seja direta ou indiretamente. Se você ficar até o final desse vídeo, você vai entender e perceber essas duas abordagens, vai auxiliar no alívio da dor lombar desse paciente. Vai auxiliar para que ele dê aquela relaxada, né? Para que ele esteja presente no atendimento, mais tranquilo, mais calmo, para que a gente consiga conduzir aí todo o atendimento com ele, tá bom? Então, voltando à nossa revisão anatômica aqui, o diafragma ele é um músculo que está localizado, né, da 7ª à 12ª costelas, né? Então ele fica já no final do grádio costal. Ele tem uma inserção também lá no processo tifoide do osso externo, né, no finalzinho aqui do osso externo, e ele vai ter uma fixação lá nas primeiras vértebras lombares, de L1 a L3, né? Eu gosto dessa representação do guarda-chuva. Por quê? Porque a gente consegue perceber justamente a anatomia desse músculo, né? A localização e o posicionamento dele aqui no gradil costal, na caixa torácica, tá? E aí, já introduzi falando da caixa torácica. Outra coisa que a gente vai perceber é que ele divide duas cavidades, né? Ele divide a cavidade torácica, né? Acima dele a gente tem a cavidade torácica, ou seja, logo acima, né, desse guarda-chuva, a gente tem a cavidade torácica, tá bom? E logo abaixo a gente tem a cavidade abdominal. O diafragma ele divide essas duas cavidades. Então acima dele tem a cavidade torácica com pulmões e logo abaixo eu tenho a cavidade abdominal. Então o nosso diafragma ele é esse cara. E ele tem uma fixação, como a gente disse, aqui nas primeiras vértebras lombares, né? Minha tentativa de desenhar esse guarda-chuva aqui foi um tanto falha, mas deixa eu tentar fazer um desenho um pouco mais 3D aqui, ó. Esse aqui é como se fosse a parte de dentro do diafragma, ou seja, ele é uma cúpula, né, que a gente consegue meio que tocar ele por baixo. Aqui a gente vai ver isso na nossa abordagem aí, beleza? E muitas pessoas confundem a ação desse diafragma. Muitas pessoas acham que quando esse diafragma contrai, ele está empurrando, né, tudo para cima, o pulmão para cima, né? E muitos acreditam ainda, acham
que ele vai entrar justamente na expiração. Na verdade, quando as fibras musculares do diafragma estão contraídas, né, estão diminuindo o seu tamanho, é quando a gente está realizando a inspiração, ou seja, ele contrai aqui concentricamente, que ele faz uma contração concêntrica na expiração, e aí nessa contração concêntrica ele vai abaixar. Deixa eu colocar em vermelho aqui. Ele vai abaixar. Não vou terminar aqui não, mas eu vou terminar. Ele abaixa quando a gente faz uma contração concêntrica dele. E aí vocês vão entender porque eu estou focando muito nesse concêntrica. Ou seja, quando a gente inspira, ele contrai abaixando. Ou seja, é como se esse guarda-chuva, que era uma cúpula, ele começa agora a ficar mais plano. E com isso, ele empurra os órgãos da cavidade abdominal para baixo, ele aumenta essa pressão intra-abdominal e dá espaço, né, diminui essa pressão intratorácica, dando espaço e, na verdade, arrastando o pulmão para que ele possa se encher de ar. Bom, porque o pulmão ele se enche de ar através da pressão negativa, e quem cria essa pressão negativa é justamente o diafragma. Então ele empurra os órgãos, né, da cavidade abdominal para baixo, aumentando a pressão intraabdominal e diminuindo essa pressão aí, né, na cavidade intratorácica, né, na cavidade torácica, dando espaço para os pulmões expandirem. Inclusive ele é um dos músculos, talvez o músculo principal aí na inspiração, tá bom? E aí quando a gente expira, ele faz uma contração, ele contrai excentricamente. Vou abreviar aqui, e ele agora sobe, ou seja, é na expiração que esse diafragma sobe, retornando à posição, né, inicial dele, tá? E por que eu foquei nessa contração excêntrica? Porque ele contrai concentricamente na respiração, aumentando essa pressão abdominal, como a gente já disse, e quando a gente faz a expiração, ele não simplesmente deixa de contrair, ele não simplesmente relaxa, né? Mas ele faz uma contração excêntrica, ou seja, ele segura, ele funciona como um freio, né, para que o nosso pulmão não desinsufle de uma forma assim imediata, de uma forma abrupta, tá? Então ele continua contraindo agora de forma excêntrica, né, para poder segurar, né, a expiração e essa desinsuflação do nosso pulmão, tá bom? Então, um aspecto importante desse diafragma é justamente a relação dele com a respiração, tá? E a gente vai falar um pouquinho por que é importante a gente fazer essa abordagem sobre o diafragma, tá? É importante porque ele tem uma relação direta com a coluna cervical. Como assim, Alberto? Na anatomia dele você só mostrou que ele tem relação ali com a lombar, mas ele é inervado pelo nervo frênico, que tem origem lá de C3 a C5. Então, esse diafragma, ele é inervado pelos nervos frênicos, né, esquerdo e direito, e isso faz dele ter uma relação direta com a coluna cervical. Então, se a gente leva em conta aquele conceito, aquele princípio de interdependência regional, né, se você não viu esse vídeo, você vai ver esse vídeo aí em algum lugar aí do nosso canal. Então, se a gente leva em conta essa relação, né, de interdependência regional, onde todas as partes da coluna, né, cervical, torácica, lombar e pélvica,
ela tem relação uma com as outras, na verdade ela compõe o todo. Então, em alguns casos, vai valer a pena a gente abordar esse diafragma simplesmente por conta da relação que ele tem com a coluna cervical do nosso paciente que está sofrendo com dor lombar, tá bom? A gente não está nem falando de paciente com dor cervical, não. A gente está falando de paciente com dor lombar, tá? Outro motivo, né, do porquê a gente abordar o diafragma é pela relação dele com a respiração, como a gente já disse, tá? Mas aí, o que tem a ver a respiração com a dor lombar? Então, eu abri esse vídeo, essa aula, falando justamente de alguns pacientes que às vezes chegam no nosso consultório, né, um tanto estressados, ansiosos, às vezes preocupados, irritados mesmo, né? E aí, essa relação do diafragma com a respiração nos liga ao sistema nervoso autônomo parasimpático. Tá bom? Então, essa relação do diafragma com a respiração nos ajuda a interferir de alguma maneira, né, a abordar de alguma maneira, a influenciar de alguma maneira esse sistema nervoso autônomo parasimpático do nosso paciente, né? A gente já sabe, eu não vou me aprofundar nesses sistemas aqui agora, mas de uma forma bem geral, o sistema nervoso autônomo simpático é aquele responsável pelas nossas ações, né, pela nossa prontidão em luta e fuga, né? Já o sistema nervoso autônomo parasimpático é responsável pelas nossas ações de tranquilidade, de relaxamento, de sono, né, de digestão, né? Quando a gente come aquela feijoada, como é que a gente fica? Pronto para bater uma laje, né? Na verdade não, a gente fica todo mundo lesado e curtindo aquela digestão. Por quê? Porque o sistema nervoso autônomo parasimpático está em alta. Então a gente vai tender à sonolência, à tranquilidade, ao relaxamento, tá bom? Então se esse paciente, ele chega para mim, né, com um simpático em alta, né, e como é que eu vou perceber isso? É aquele paciente que ele está agitado, está nervoso, ele está doido para deitar logo na maca para você fazer alguma coisa com ele, né, aquele paciente que está agoniado, e você precisa ter essa sensibilidade para perceber isso. Então, se a gente percebe isso, a gente coloca o paciente na maca, né, e aí a gente vai abordar esse diafragma justamente pela relação dele com a respiração e com esse sistema nervoso autônomo parasimpático, tá bom? E a gente aborda o diafragma também pela relação, aqui eu vou até colocar um D de direta com a coluna lombar. E já que a gente está falando de dor lombar, né, a gente fala de formas, né, indiretas aqui, que esse músculo influencia na coluna lombar, na dor lombar do nosso paciente, na verdade. E aí agora a gente vai entrar, né, nesse aspecto direto aí, dessa relação que o diafragma tem com a coluna lombar. Justamente por conta disso aqui, ó. A inserção dele lá, né, nos corpos vertebrais e até mesmo nos discos intervertebrais, desse nível lombar, né, de L1, desses níveis lombares de L1 a L3. Então vai ser importante a gente abordar esse cara, porque ele tem relação direta lá com a coluna lombar. Então imagina aí, esse diafragma mais tenso, com as fibras dele, né, de colágeno mais retesadas, mais tensas, vai transmitir essa tensão também para a coluna lombar, né? Aqui para o nível de L1 a L3, mas ele pode, né, eu tendo o L1 L3 mais tensa, retesada, eu vou gerar algumas disfunções, eu posso gerar essas disfunções em níveis mais baixos da coluna também, tá bom? Então, esse é o motivo pelo qual a gente deve abordar esse nosso diafragma. E eu vou agora colocar para vocês
um vídeo de como a gente pode estar fazendo isso aí, estar abordando esse diafragma na nossa prática clínica. Luz, câmera, ação. Chefe, gravando. Então vamos lá. Hoje a gente vai ver a liberação de um músculo importante que a gente tem relacionado à coluna lombar, né, tanto diretamente quanto indiretamente, que é o diafragma. Esse carinho está logo aqui abaixo das últimas costelas. Deixa eu só dar um foco aqui, porque às vezes eu fico falando para a câmera e esqueço de falar para vocês. Tá? E aqui, na verdade, eu quero principalmente falar com vocês. O diafragma, ele está nas últimas costelas. Ele tem origem lá da 7ª à 12ª costela. E aí ele faz como se fosse um guarda-chuvinho aqui, logo abaixo dessas últimas costelas. Então a gente tem para baixo cavidade abdominal, para cima cavidade torácica. Né? Quando o diafragma contrai, o que ele faz? Quando o diafragma contrai, o que ele faz? Qual é o movimento que acontece? Expande. O que? A caixa torácica. Quando ele contrai, ele expande. A Mas caixa torácica. o que é expandir a caixa torácica? Abre. É aumentar o tamanho do volume. Empurrar. Ah, e ela já direcionou melhor. Então, o diafragma empurra a caixa torácica? É? Não, o diafragma em si, não, quem empurra não é ele, quem empurra é você. Albert, É pra pensar mesmo. Ele Gente, auxilia na hora do... corta essa parte. Ele é o principal na respiração. Mas o que ele faz? Qual o movimento que acontece com o diafragma? Sobe, ele solta. Na hora que o Quando pulmão. contrai. Tá, deixa eu ser mais específico. Na hora que tá enchendo o pulmão, o diafragma tá subindo ou tá descendo? subindo, tá descendo. Hã? Não, que... Ah, tá descendo. Quem acha que tá subindo? Levanta a mão. Peraí. Então eu tô na dúvida agora. Ah, tá Na descendo. inspiração ele desce, na expiração ele sobe. É, porque se eu tô enchendo... É ao contrário. Isso. Muito bom. É só pensar. Então ele é um guarda-chuva, ele tá aqui, ó. Na hora que eu puxo o ar, ele vai descer, retificando. Então aumenta a pressão intraabdominal e diminui a pressão intratorácica, justamente por o pulmão expandir. Né? Na verdade ele puxa o pulmão para baixo, porque a gente sabe que o ar entra fazendo uma pressão negativa, né? Então ele que gera essa pressão negativa no pulmão para o ar entrar. Ou seja, ele tem que deixar tudo aqui com mais espaço, com menos pressão. Né? E aí acontece o contrário na cavidade abdominal. A cavidade abdominal vai aumentar a pressão. Na hora que vocês forem ganhar o bebê, lembra de contrair bastante o diafragma. Ele vai gerar uma maior pressão intraabdominal e vai ajudar na hora de expulsar o bebê para fora. Na hora da dor lá, a mãe vai gritar que nem vai lembrar disso. Você vai lembrar de diafragma? Por isso que o pessoal que está do lado lá fica, respira, não é? Respira fundo. É justamente por esse Quando alguém fala isso diafragma. comigo, mas se ele soubesse o nervosismo que eu fico, respira. Aí você trava. Vai ela respira. Então, mas lembra. Você vai ter que fazer tanto corte. Você teria o Vai, Albertine, profissional. tanta coisa. Então vamos lá. Então esse cara ele é o cara que contrai, empurrando os órgãos, né, da cavidade abdominal para baixo, dando menor pressão na cavidade torácica e consequentemente enchendo o pulmão de ar. E na expiração ele também contrai, só que ele contrai excentricamente. Tá? Por quê? Porque se ele contrai concentricamente para fazer ANs e simplesmente a gente solta ele de qualquer jeito, né? O que é uma contração excêntrica? Quando a gente faz a flexão de cotovelo, o bíceps está contraindo concentricamente. E aí na hora que eu faço a extensão, segurando dessa forma que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo a contração excêntrica do meu bíceps braquial. Se eu simplesmente faço a contração concêntrica dele e solto, aí eu não estou tendo contração excêntrica nenhuma. E o diafragma, a gente contrai ele na hora que puxa o ar e não solta ele não. Na verdade, na hora que vai soltando, ele vai fazendo a contração excêntrica, freando justamente essa desinsuflação do pulmão. Né? Ele funciona meio que para gerar um mecanismo fisiológico aí e deixar algum ar lá no pulmão. Beleza? Então ele sempre, na hora que a gente está fazendo a eles, ele está contraindo excentricamente.
E aí, o que esse cara tem a ver com a coluna lombar? Ele tem a ver por quê? Porque a gente falou dessas origens dele aqui, né? 7ª costela até a 12ª. Ele também tem uma inserçãozinha aqui no processo tifoide do osso externo. E ele vai ter outra inserção justamente nas primeiras vértebras lombares, L1 a L3. Então ele vai ter uma relação direta com a coluna lombar. E tem outra relação também. Ele é inervado pelo nervo frênico, pelos nervos frênicos, né? Tanto de esquerdo quanto direito. Então esses nervos que geram essa inervação motora lá do diafragma, sai da cervical, de C3 a C5. Gera essa inervação lá. Então assim, às vezes o paciente ele tem dor lombar e a gente consegue, lembra que a gente falou lá na última aula da manipulação, daquela mobilização ativa lá da sacroiliaca, que às vezes a gente vai mexer na sacroiliaca para diminuir a dor lombar, e a gente às vezes mexe na cervical também para diminuir a dor lombar. Né? O paciente chega com dor lombar, às vezes eu não vou mexer lá, mas eu vou mexer na cervical. Tá? E esse diafragma me ajuda a mexer na cervical dessa forma indireta. Então, diretamente eu mexo na lombar, indiretamente estou mexendo na cervical. Né? É aquele conceito de interdependência regional. Ou seja, a coluna a gente divide, né? Cervical, torácica, lombar e pélvica, mas na verdade é uma só. A gente só divide para facilitar o estudo, mas está tudo interligado. Tá? Então, assim, a gente mexe no diafragma por conta dessa relação direta com a lombar, mexe no diafragma por conta dessa relação com a cervical, e aí a gente entra nesse conceito de interdependência regional, e a gente mexe no diafragma também para ajudar a ativar o sistema nervoso autônomo parasimpático, que é aquele paciente que às vezes ele chega estressado, ansioso, irritado no atendimento, às vezes ele está sentindo tanta dor que ele chega a estar nervoso, ou às vezes ele está nervoso e por isso está sentindo dor, né? Esses fatores, né, esse aspecto psicossocial está contribuindo muito com a dor dele. E a gente consegue meio que dar uma ativada nesse sistema nervoso autônomo parasimpático, trabalhando diafragma. Simples, respiração. Né? Então, só de pedir o paciente para poder respirar mais, a gente já vai começar com isso, a gente vai perceber esse paciente ficando mais relaxado, mais tranquilo. Né? Às vezes o paciente está tão irritado que eu não vou chegar lá já metendo a mão no diafragma dele para trabalhar. Tá? Então eu vou trabalhar essas respirações com ele para que ele fique mais tranquilo. Aí a gente ativa o sistema nervoso parasimpático e consequentemente auxilia no alívio da dor lombar dele. Tá? Vamos fazer as respirações só para a gente ver como é que é. O que eu gosto de fazer? Uma mão em cima do externo, outra mão em cima do abdômen. E peço ao paciente para respirar bem profundo, do jeito que ele respira mesmo. Isso, e solta. Puxa bem profundo. E solta. Isso. O que a gente percebe? A mão do abdômen e a mão do tórax estão se movimentando do mesmo jeito. Você consegue perceber isso? O que a gente quer? A gente quer que essa mão fique o mais paradinha possível e essa aqui movimente mais, na hora de puxar o ar. Então, na hora de puxar o ar, você pode crescer bem o barrigão aqui, viu? Pode até dar uma exagerada. Isso, já melhorou um pouco. Mas tenta jogar tudo aqui, deixar essa daqui o mais paradinho possível. Puxa o ar, crescendo bem a barriga. Isso. Lembra que a gente falou? Quando contrai o diafragma, ele empurra as vísceras, né? Aumenta a pressão dessa cavidade abdominal, ele empurra tudo aqui para baixo. Então, se a gente faz essa barrigona, né, na hora que puxa o ar, é sinal de que a gente está conseguindo empurrar bastante a coisa aqui para baixo. Tá? Ou seja, a gente está aumentando essa pressão abdominal. E aí, consequentemente, a gente já vai aliviando aqui, ó. Por quê? Porque na inspiração profunda, se eu puxo muito profundo, eu vou começar a entrar com essa galerinha daqui também. Escaleno, Zecon, eles também entram. Tá? É por isso que lá na UTI, quando a gente vai
vai ver o paciente em desconforto respiratório, ele vai ter aquela fúrcula external, né? Ele está contraindo tanto essa galera aqui de cima que isso aqui chegar fica mais fundinho, lembra? Isso. E à medida que ela for fazendo, ela vai conseguindo deixar o tórax mais paradinho, muito bom, Paulo, crescendo mais a barriga. Isso aí. Então essa já é uma forma de trabalhar diafragma, tô ativando o sistema nervoso autônomo parasimpático, o paciente já vai ficando mais tranquilinho e tudo mais. Tá? Outra forma é trabalhar diretamente sobre ele. Aí o que a gente vai fazer aqui agora? Pode relaxar, Ana Paula. Tranquilo? Muito bem. Deu pra dormir? Vê um ângulo que fica legal aí, gato. Deixa eu pegar. Tem que ser lá daqui. Vamos lá. Agora, para poder meter a mão nele, eu vou ter que usar como referência as últimas costelas aqui, ó. Últimas costelas. Você se importa se eu levantar sua camisa? Assim, a gente tá com barrigueira ali, mas ainda dá pra ver o diafragma dela. Então, tá aqui, ó. Últimas costelas. Lembra que ele tá aqui fazendo meio que um guarda-chuva logo abaixo dessas últimas costelas? Então a gente tem uma parte que insere aqui no processo tifoide, do osso externo, e ele vem pegando essas últimas costelas aqui. Eu fiz a flexão do quadril e do joelho dela justamente para poder aliviar os músculos do abdômen, reto, né, transverso do abdômen, os oblíquos, e aí eu consegui ter melhor acesso a ele aqui. O melhor é se fazer o quê? Se eu vou fazer essa mobilização tecidual do lado direito, eu vou me posicionar do lado esquerdo do paciente e de frente para o músculo que eu vou fazer essa mobilização, tá? Eu posso começar simplesmente procurando alguns pontos que estão mais tensos, tá? E aí vou fazendo uma pressão aqui, ó. A costela dela tá aqui, eu estou entrando logo abaixo da costela aqui, fazendo uma pressão em cima do músculo. E aí a gente vai fazer como a gente faz lá no trapézio, procurando algum ponto de tensão. E aí quando a gente encontra, a gente só mantém a pressão ali, é uma opção. Tá? Cuidado para não pressionar em cima da costela, que acaba sendo desconfortável. Então a costela está aqui, logo abaixo da costela eu venho e entro. Outra opção também é trazendo, né, tecido aqui para baixo, meio que para gerar uma folga e eu conseguir entrar mais profundo lá. Ó. Só que aqui para ela já está desconfortável, agora fazendo a carinha de quem está chupando limão lá. Então aqui vai ser uma técnica que eu iria fazer assim, depois que eu trabalhasse algum tempo aqui, dessa forma. Tá? Tem que ser um pouquinho desconfortável, mas não pode ser tanto. Aqui eu acredito que está um pouco desconfortável, não tá? Não. Não é suportável? Suportável. Isso aí. E aí eu vou mantendo a pressão. Minha pressão não está no sentido anteroposterior, não. Minha pressão ela está pegando meio que em sentido caudocranial, né? Eu entro meio que superficialmente aqui, ó, em direção à cabeça dela, logo abaixo da costela. E aí eu posso fazer essas pressões e manter por um tempo. Se tivesse mais tranquilo, eu já entraria como eu mostrei para vocês. Tá vendo aqui entrando mais lá dentro. A de Ana Paula aqui vai ser seria um paciente que a gente gastaria um pouco mais de tempo para poder fazer isso, tá? Aí no caso, para trabalhar o lado de cá, eu vou para lá. E aí o mesmo esquema, meu polegar tem que entrar mais tranquilo. Mantém a pressão ali. Eu percebo que para ela já está um tanto desconfortável isso aqui. Vocês vão ver que algumas outras pessoas a gente vai conseguir entrar bem mais profundo. Às vezes a gente não vai ver nem o dedo aqui, ele vai ficar enterrado lá dentro das costelas. E o paciente não vai sentir tanto desconforto. O dela aqui a gente percebe que é um tanto desconfortável. Tá? Outra forma também seria com as
roupas digitais, eu iria entrar o mais profundo que eu iria conseguir e fazer um movimento meio que circular, trazendo para baixo. Aí se tiver com a unha grande, pode colocar o balde embaixo e aparar o sangue, né? Então entra mais transversalmente, vou dizer assim, e faz um movimento circular. Esse é confortável? Então a gente pode começar fazendo assim. À medida que o paciente for ficando mais tranquilo, a gente vai tentando entrar mais profundo. Então a ideia não é fazer só antero-posterior, não. Vou ter que entrar, né, na verdade, paralelo à costela, logo abaixo dela, trazendo esse diafragma para baixo. Nessa profundidade que eu estou fazendo aqui, eu nem cheguei lá no diafragma ainda não. Eu estou tentando soltar os tecidos que estão em volta dele aqui para que eu consiga entrar mais profundo. Aqui agora eu já consigo ir mais um pouquinho. E isso, quanto mais tranquilo o paciente conseguir ficar, melhor, né? Respirar mais, relaxar se conseguir. E aí a gente vai entrando nesse cara lá, tá? Então, um trabalho que requer tempo, no caso dela aqui principalmente, tá? E como é que eu vou saber se esse diafragma ele está influenciando ou não, né, na dor do paciente? Bom, tem pessoas que conseguem afirmar através de algum tipo de raciocínio e tudo se esse diafragma ele está influenciando ou não. Mas o que eu gosto de perceber é se o sintoma do paciente altera ou não depois de eu fazer esse tipo de mobilização tecidual. Então, se a gente mobiliza e o sintoma do paciente altera alguma coisa, ou para melhor ou para pior, a gente sabe que o diafragma está influenciando. Agora, se a gente mexe e não muda nada, quer dizer que ele não tem muita coisa a ver aí com a dor do paciente, tá bom? Então essa foi uma mobilizaçãozinha, acredito que já dá para aplicar logo, né, nos pacientes nossos aí. Dá ou não dá? Corta. E essa foi mais uma aulinha do nosso projeto Vamos Produzir, né? Esse quadro, né? Essa aula, onde a gente compartilha estratégias na sua jornada para se tornar um fisioterapeuta que domina o tratamento da dor lombar. Tá bom? Se você gostou, se inscreva no canal, compartilhe essa aula com mais pessoas, envie para os seus colegas fisioterapeutas acadêmicos, porque assim você vai estar ajudando, né, a fisioterapia a chegar a muito mais pessoas que sofrem com as dores lombares. Um grande abraço e vamos produzir!